o compromisso com os valores que ela representou. E esta medalha não é apenas uma honraria, ela é símbolo, é continuidade, é memória viva, é o reconhecimento de que a luta contra o racismo, contra o preconceito e pela dignidade das mulheres precisa e vai seguir adiante. Convidamos para compor a mesa desta sessão solene a excelentíssima senhora deputada estadual Leci Brandão, presidenta e proponente desta sessão solene. Convidamos o senhor Joselício Freitas dos Santos Júnior, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas. A excelentíssima senhora vereadora da cidade de São Carlos, Larissa Camargo. Bom dia, querida. A senhora Tamíse Cristina de Moraes Ribeiro, neta da doutora Teodosina Rosário Ribeiro. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada.
pátria amada, batata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tentas estrelado. E digam verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem crime que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades: senhor Reginaldo de Oliveira Sabará, vereador da Câmara Municipal de Batatais; senhor Jamil Murá, sempre deputado estadual; senhor Vinícius Oliveira, tesoureiro estadual do PCdoB; senhor José Carlos Negrão, diretor executivo do Sindicato dos Motoristas de São Paulo; senhora Celeste Gastão, diretora da União Brasileira de Mulheres; senhora Isabel Caos, secretária da Mulher do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da UGT; senhor Patrick Gontier, presidente da 93 Produções; senhor Zito Pereira, presidente do PCdoB de Capela do Socorro Parelheiros; Juninho, secretário adjunto de Diálogos da Secretaria-Geral da Presidência; senhora Kelly Cristina, assessora parlamentar representando o deputado federal Orlando Silva; e senhor André Bezerra, da Executiva Estadual do PCdoB. Com a palavra, a proponente e presidenta desta sessão solene, deputada estadual Leci Brandão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nos termos regimentais. Essa sessão solene foi convocada pelo presidente desta Casa de Leis, deputado André do Padro, atendendo a minha solicitação com a finalidade de entregar a medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Que Deus proteja, abençoe e ilumine todos e todas que estão aqui. Essa medalha foi criada há 12 anos como uma forma de celebrar e reconhecer o trabalho de mulheres que impactam positivamente na vida dos que mais precisam. Portanto, cada sessão que outorga desta medalha é uma oportunidade para celebrarmos a vida e as conquistas. Mas encontros como esse também são momentos para reafirmarmos essa posição, nossa posição, realinhar objetivos, olhar para o lado e sorrir ao vermos de quem está com a gente, quem continua segurando a nossa mão, apesar das dificuldades. Embora hoje seja um dia de celebrar, preciso prestar minha homenagem à minha amiga, jornalista Fernanda Santos, que faleceu ontem, vítima de um acidente de carro. Peço aplausos para a memória de Fernanda Santos. Foi a Fernanda que me ajudou quando entrei na Rede Globo para comentar o Carnaval. A precoce partida dessa jovem, mulher negra, profissional de uma competência ímpar e de uma generosidade imensa, me deixou muito e muito triste. Nesse encontro, hoje, presto minha homenagem a ela, que sabia, como ninguém, que quando a gente se junta, a gente fica mais forte e vai mais longe. Mas nesse encontro com mulheres e sobre mulheres, também não posso deixar de falar sobre nossa luta coletiva e a gravidade do momento em que vivemos. Enfrentamos uma guerra em vários aspectos, mas a mais violenta para as mulheres e meninas em nosso país tem acontecido, na maioria das vezes, no lugar onde deveriam estar cada vez mais seguras, dentro de casa.
Vivemos uma verdadeira epidemia de feminicídios. A misoginia, os discursos de ódio, as falas criminosas disseminadas em redes sociais, que estão formando e educando nossos jovens, estão matando e violentando mulheres de todas as idades e de todas as formas. A violência contra as mulheres não nasce do nada. Ela é disseminada todos os dias em ambientes que naturalizam a agressão. Portanto, quando olhamos umas para as outras, em momentos como este, também nos lembramos do porquê estamos aqui e quanto custou a cada uma de nós e aquelas que vieram antes, que ousaram e ousam levantar a voz, ocupar espaços e se insurgir contra tudo isso. Uma dessas mulheres que foi e continua sendo referência para todas nós é Glória Maria, que dá nome e nos inspira nesta edição. Glória Maria iniciou sua carreira trabalhando como telefonista da Companhia Telefônica Brasileira. Eu, quando soube disso, considerei uma feliz coincidência, porque eu também trabalhei como telefonista. Mas o que eu gosto mais é de pensar que é ela que teve, durante toda a vida, uma coragem e pioneirismo que todas nós admiramos, no qual nos espelhamos. Ela foi a primeira repórter negra da TV brasileira em 1970. Foi a primeira mulher a fazer cobertura jornalística de uma guerra. Era conhecida por suas reportagens especiais pela Europa, África e Oriente, e se aventurou em lugares que a gente nem imaginava que existiam. Glória apresentou os programas mais importantes da maior emissora do país. Fez entrevistas marcantes com personalidades importantes do mundo todo. Durante uma entrevista, ela disse certa vez: desde que eu era pequena, sempre soube que ia vivenciar e enfrentar o racismo. Ela vivenciou e enfrentou o racismo diversas vezes e de muitas formas. Em um desses momentos, um desses enfrentamentos, mais uma vez, ela foi pioneira, pois foi a primeira a fazer uso da lei Afonso Arinos, primeira lei brasileira a proibir a discriminação racial, e disse o seguinte: nada blinda preto de racismo, ainda mais a mulher preta. Nós somos mais abandonadas, discriminadas, porque você tem que aprender a se blindar da dor. Se você for esperar o blindamento universal, você está perdida. Disse ela que não foi só pioneira, mas foi ousada e insubmissa diante da realidade. Ela foi o que sempre quis ser, livre. Nessa edição, não apenas celebramos seu legado, mas nos inspiramos em sua coragem para enfrentar com firmeza as estruturas que alimentam a misoginia, o racismo e a discriminação. E como estamos falando de exemplos e legados, preciso falar da mulher extraordinária que dá nome a essa medalha, doutora Teodosina Rosário Ribeiro, que também teve a coragem de enfrentar o racismo e foi pioneira ao ser eleita a primeira deputada negra desta casa, tornando-se uma referência para todos nós. Doutora Teodosina sempre foi uma inspiração para que todas nós perseguíssemos o ideal de vermos os espaços de poder sendo ocupados por aquelas que, de fato, representam a maioria do nosso povo. Glória Maria disse uma vez: eu não tive referência, não tive em quem me espelhar. Felizmente, hoje temos muitas como referência e algumas estão aqui nesta manhã. Portanto, inspiradas em Glória Maria e na doutora Teodosina Ribeiro, prestamos nossas homenagens a essas 12 mulheres celebradas hoje. Mulheres que nos dão coragem para realizar, para ousar e para mergulharmos em nossos sonhos de liberdade. São elas: Cláudia Alexandre, jornalista, escritora. Professora Ana Cristina Juvenal, historiadora e professora. Mãe Andréia, liderança religiosa, embaixadora da liberdade religiosa. Professora Clara Godinho, pedagoga, graduada em educação especial e inclusiva. Dona Regina Pereira, liderança quilombola, orientadora, artesã. Andréa Barcelos, sindicalista, enfermeira. Doutora Inês Virgínia Soares,
desembargadora do Tribunal Federal. Cláudia Rodrigues, presidenta da União Brasileira de Mulheres em São Paulo. Rose Silva, produtora de eventos, chefe de segurança do AMB. Doutora Luciana Ribas, defensora de direitos humanos. Eliane Dias, advogada, empresária, ativista. Adriana Barbosa, fundadora, diretora executiva do ecossistema Feira Preta. A todas quero dizer muito obrigada. É uma honra prestar essa homenagem e continuar de mãos dadas com vocês, mulheres corajosas e que me ajudam a ter coragem, força e muita fé. Quero dizer a vocês e a todos que estão aqui que estou firme, forte e cheia de disposição para dar continuidade à minha caminhada no Parlamento. Muito axé e que Deus e os nossos orixás continuem abençoando a caminhada de vocês. Obrigada. Agradecemos a deputada Leci Brandão pelas palavras e, neste momento, convidamos a fazer uso da palavra e realizarem uma breve saudação, inicialmente, a senhora Tamíse Cristina de Moraes Ribeiro, neta da doutora Teodosina Rosário Ribeiro, que dá nome à medalha outorgada no dia de hoje. Bom dia. Gente, eu sempre fico nervosa. Muito. Eu fico extremamente emocionada em falar da minha avó. Então, não me julguem se eu chorar, por favor, tá? Bom dia, deputada. Bom dia, minha filha. Deixa eu abençoar. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Eu estou muito feliz, gente. Eu sempre fico muito feliz em pisar nessa casa, de lembrar da minha avó, né? Ela era minha melhor amiga, então eu sempre vou ficar muito emocionada em falar dela. Eu quero parabenizar a todas. É uma honra para mim estar aqui. Quero agradecer a gentileza, a senhora sempre lembrando da minha avó, sempre exaltando a minha avó, e é o maior orgulho da minha vida. Eu sinto muita falta dela. Mas ela cumpriu a missão dela direitinho, ela foi maravilhosa, maravilhosa, gente. A minha avó, ela não era... Eu conheci a minha avó como avó, ela já não era mais deputada, ela já não fazia mais parte da vida política. Então, eu tenho uma visão diferente dela, né, do que todas as outras pessoas. E eu posso garantir para vocês que ela foi uma das melhores pessoas que passou nessa terra. A minha avó era muito altruísta, a minha avó era autodidata, a minha avó era solidária, a minha avó era gentil, a minha avó era educada e ela, de fato, lutava por nós, tá? Não só pelo povo negro, ela lutava pelas mulheres, ela lutava pelos professores. E, poxa, se eu fosse 1% do que a minha avó foi, eu acho que eu ficaria muito feliz e honraria muito o nome dela. É um privilégio estar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa comemoração e parabéns mais uma vez, viu? Eu ainda vou chegar aí, ó. Eu ainda vou ser igual a vocês. Obrigada, gente. Bom dia. Com a palavra, o senhor Joselício Freitas dos Santos Júnior, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas. Gente, bom dia. Nem todo mundo sabia que eu me chamava Joselício, né? A maioria me conhece como Juninho. Primeiro dizer que eu estou muito emocionado aqui, cumprimentar minha querida amiga, deputada Leci Brandão, figura que eu admiro e conheço e acompanho o seu mandato desde o início e tive muitas vezes aqui acompanhando várias iniciativas do seu mandato e acho que essa é uma das mais bonitas e importantes, que é esse prêmio, essa medalha. Cumprimentar a Tamíse, Larissa também, grande companheira, lutadora.
Quero trazer aqui um abraço do nosso ministro, Guilherme Boulos, que também tem um carinho muito grande pela deputada Leci, por essa iniciativa. E queria também cumprimentar todas as homenageadas, todos os presentes, e dizer que é emocionante estar aqui também, Leci, porque nada mais simbólico do que a entrega da medalha Teodosina numa semana que talvez tenha marcado tão negativamente essa casa, com a postura de uma parlamentar que fez um ato repugnante, que repercutiu muito no Brasil todo, fazendo um ato racista, transfóbico, enfim, tudo que tem de pior que a gente possa imaginar, que a gente nem imaginava que a sociedade, que as pessoas fossem capazes de produzir. Além das punições, que eu acho que a casa tem que buscar os caminhos, inclusive na justiça ou internamente, mas, mais do que isso, a melhor resposta que a gente pode dar é ter Leci Brandão como deputada dessa casa e ter uma bancada de mulheres negras que se somam junto contigo e você poder encher essa casa de mulheres lutadoras que fazem a diferença no dia a dia da sociedade brasileira, na sociedade paulista. Então, essa é a melhor resposta que a gente pode dar, além das respostas cabíveis do ponto de vista legislativo, da justiça, mas é também a resposta política, simbólica, de empoderar e de demonstrar para a sociedade a potência, a partir da memória da história de Teodosina, exaltar a história de mulheres que fazem a diferença no cotidiano. E quero finalizar aqui, você, na sua saudação inicial, tocou um ponto muito importante, e eu aqui, como representante do governo federal, encabeçado pelo nosso querido presidente Lula, que tem apontado uma responsabilidade. Ele tem falado muito, né, já está aí pensando no legado que ele quer deixar para a sociedade, e ele tem deixado alguns recados muito importantes. E um deles é chamando a responsabilidade de nós, homens, em torno dessa pauta do pacto contra o feminicídio. Então, a gente acabou de ter mais uma tragédia terrível aqui no nosso estado, que tem tido uma grande repercussão, mas tem muitos outros casos que não repercutem. Então, nós precisamos fortalecer esse pacto federativo, institucional, mas também nós, enquanto homens, dentro da sociedade brasileira, também assumir a nossa responsabilidade dessa bandeira de luta. Nós que somos militantes do movimento negro sempre reivindicamos isso, né? Que a luta antirracista não era só dos negros, era da sociedade brasileira. A luta contra o feminicídio, a luta das mulheres, não pode ser uma luta só das mulheres, é uma responsabilidade de nós, homens, de lutar por isso e também ter posturas que garantam e avancem nessa direção. Então, muito obrigado, estou honrado de estar aqui nessa mesa, nem esperava por isso, de estar aqui nessa mesa, vim aqui muito mais para prestigiar, para homenagear e poder curtir esse momento com vocês, mas fiquei muito feliz de ser convidado aqui para a mesa e poder deixar esse abraço e esse carinho aqui para vocês. Estamos juntos. Obrigada, João. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora de São Carlos, Larissa Camargo. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse plenário. Também quero cumprimentar e agradecer pelo privilégio de poder caminhar ao seu lado, de aprender todos os dias contigo. Sinto-me muito abraçada pelo seu trabalho, pelo seu mandato, e aqui já cumprimento a todos os trabalhadores do gabinete da nossa maravilhosa Leci Brandão. Cumprimentar a Tamise, que está sempre com essa alegria nos olhos, né? Segunda vez que eu estou aqui na edição da medalha, e é muito bom te encontrar, honrando o legado, né, e a história da sua avó. E também cumprimentar o Juninho, que hoje que eu descobri o nome dele de verdade, né, que é um parceiro, né, tem somado ali com a gente em São Carlos.
para a gente fortalecer a nossa luta pela educação, né, e pela essa educação antirracista. Quero dizer, né, da honra de poder estar aqui nesse momento, como primeira vereadora negra do PCdoB e primeiro mandato do PCdoB em São Carlos. Eu me sinto muito responsável por levar essa voz do que é o pensamento do bem comum, do que é levar para todas as pessoas esse propósito que é possível ter uma vida mais digna, é possível transformar as desigualdades e buscar as equidades, né? Estou, né, digo sempre que eu sou cria, né, do PCdoB de muitos anos, estou no partido há 17 anos, então toda a minha formação política e de entender os princípios de política de transformação começa nesse partido, e aí dizer da importância dos movimentos sociais, que também fazem parte da nossa caminhada, que a gente vai aprendendo e crescendo, e entendendo que é possível ter essa pluralidade e essa sociedade mais equânime, que todos os dias que a gente levanta e tem fôlego de vida, a gente tem que estar disposto a buscar alguma transformação de alguma forma. Quero dizer que é uma honra poder homenagear essas 12 mulheres poderosas, potentes e maravilhosas. Quero dizer que eu tenho uma caminhada muito próxima com a professora Ana Cristina, que está ali nos fortalecendo também em São Carlos, através da universidade, e da força que a Claudinha também nos dá todos os dias ali, pelo trabalho desenvolvido na UBM. Dizer da importância também desse pacto federativo citado aqui pelo Juninho. São Carlos vai fazer, pela primeira vez na história, uma audiência pública para tratar da questão da violência contra as mulheres, está convocando a sociedade como um todo, para dali sair um comitê técnico que discuta o Plano Municipal de Combate à Violência contra as Mulheres em São Carlos. É uma iniciativa da Câmara Municipal, provocando todos os setores da sociedade, igrejas, escolas, comércios. Está todo mundo convocado, literalmente, para somar a força nesse projeto. E dizer também, né, da alegria de poder, nesta manhã, celebrar a vida das mulheres, né, em semanas que têm sido muito difíceis, né, os últimos meses têm sido muito difícil a gente não levantar com uma notícia fatídica em relação às violências e violações de direito contra os nossos corpos, e muitas vezes a gente também precisa diariamente lembrar das mulheres que estão vivas fisicamente, mas que estão por dentro mortas, né? Porque já esqueceram que são mulheres, porque já esqueceram, né, já fizeram com que elas esquecessem que elas têm direito de continuar vivas. E eu acho que é esse o nosso papel, de trazer e elucidar todos os dias que nós estamos aqui para estabelecer que os direitos de mulheres sejam cumpridos no nosso papel social e diário. Muito obrigada. O PCdoB, esse mês, completa 104 anos. É uma honra poder fazer parte da luta, da história desse partido, e que tem um compromisso para que a vida das mulheres e a vida da sociedade seja mais digna e mais equânime e mais igualitária. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora Tamíse Ribeiro, do senhor Joselício Freitas e senhora Larissa Camargo. Adentramos a um momento de especial significado e elevada relevância simbólica. A medalha Teodosina Rosário Ribeiro, edição Glória Maria, constitui uma justa reverência a uma personalidade cuja trajetória transcende o exercício profissional, inscrevendo-se na história como exemplo de coragem, pioneirismo e excelência. Glória Maria destacou-se como uma das mais importantes vozes do jornalismo brasileiro, rompendo barreiras e ampliando horizontes. Nesse espírito de reconhecimento e reverência, convidamos a todas as pessoas a assistirem ao vídeo sobre a sua trajetória. A história do jornalismo brasileiro também pode ser contada através de uma voz que atravessou décadas, fronteiras e gerações. Glória Maria não foi apenas uma repórter, ela abriu caminhos. Durante mais de 50 anos de carreira, levou o Brasil a conhecer o mundo e ajudou o mundo a conhecer o Brasil.
Ao mesmo tempo, fez parte da vida de milhões de famílias brasileiras que ligavam à televisão e encontravam em Glória Maria, com seu jeito tão especial e marcante, uma presença afetiva e familiar. Nascida no Rio de Janeiro, Glória Maria construiu uma trajetória rara no jornalismo brasileiro. Foi a primeira repórter negra a ganhar projeção nacional na televisão. Cobriu acontecimentos históricos, percorreu mais de 100 países e entrevistou algumas das figuras mais importantes do nosso tempo. Com curiosidade, coragem e talento, transformou cada reportagem em uma porta aberta para o conhecimento. Mas a importância de Glória Maria vai muito além da televisão. Em um país marcado por desigualdades profundas, sua presença diante das câmeras representou algo poderoso. Ela mostrou a milhões de meninas e meninos negros que também era possível ocupar espaços que, durante muito tempo, lhes foram negados. Com elegância, inteligência e firmeza, Glória Maria ajudou a ampliar horizontes e a transformar referências. É por reconhecer trajetórias que ajudam a transformar o Brasil que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realiza a medalha Teodosina Ribeiro. Nesta edição, a homenagem tem como inspiração a vida e a história de Glória Maria. Uma mulher que abriu caminhos, ampliou vozes e deixou um legado que seguirá iluminando gerações. Então, pessoal, findas as questões protocolares, daremos início agora a essa magnífica e maravilhosa, esplêndida feminagem que, inspiradas em Glória Maria, trará 12 mulheres constelares que, com suas vozes, com suas trajetórias, com as suas potências e, sobretudo, com as suas escrevivências, trazem impactos significativos nos seus trabalhos, nas atividades que desenvolvem. Elas são 12. Eu diria que, se nós tivéssemos um calendário, teríamos uma para cada mês do ano, de tão maravilhosas, esplêndidas que são, não é? E aí, para começarmos a nossa outorga da medalha Teodosina Rosário Ribeiro, edição Glória Maria, à luz de Glória Maria, que Glória Maria era uma mulher leonina, portanto, de brilho, uma mulher solar, vamos iniciar essa nossa feminagem com a potência daquela que nos inspira e também inspiradas por aquela que traz a nominata e também a trajetória especial da nossa medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Então, hoje, nós teremos uma cerimônia magistral e, sobretudo, ancestral. E vamos começar a nossa feminagem com ela, que é a mulher negra, mãe empreendedora, fundadora e diretora executiva da Feira Preta. Eu conheci essa mulher quando a Feira Preta começou lá atrás. Uma das principais plataformas de fomento à economia negra no Brasil. Há mais de 20 anos, ela atua conectando cultura, empreendedorismo e desenvolvimento, impactando milhares de negócios. Sua trajetória é marcada pela força da ancestralidade e pela influência de sua família matriarcal. Convidamos Adriana Barbosa para receber a medalha Teodosina Ribeiro. Parabéns, Adriana! Só lembrando que cada uma das feminegiadas terá 3 minutos para, com a sua emoção, traduzir aqui toda a emoção que estão sentindo. À vontade, Adriana, a palavra é sua. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Eu estou nervosa, estou aqui tremendo. Bom dia, gente. Muito obrigada por estar aqui. Quero agradecer a deputada excelentíssima Leci Brandão e todo o mandato, todo o time. E essa mesa incrível. Tem muitos marcos para mim aqui. Eu fiz a Feira Preta aqui há quase 20 anos atrás.
Na época que Nivaldo Santana era deputado e ajudou, quando a gente não tinha espaço para fazer Feira Preta, ele, vamos tentar, então, fazer a Feira Preta dentro da Assembleia. Eu trabalhei com a Alessi Brandão, para a Alessi Brandão, pela gravadora Trama, há quase 30 anos atrás, quando eu levava o CD da Alessi e a Alessi para fazer agenda de rádio. Então, tem marcos importantes na minha trajetória. E o que eu posso dizer é que a Alessi é uma deputada, como poucos deputados são, coerente com a sua história. Transformar uma trajetória cultural em política pública não é para qualquer pessoa. Então, quero dizer que todo o trabalho que você tem feito nos seus últimos mandatos, vamos caminhar para o quinto? Quinto mandato. Eu votei em todos. Que todo esse processo de coerência que você tem feito para políticas públicas, com seu posicionamento cultural, artístico, possibilitando que surgissem muito mais Alessis, né, muito mais artistas, tanto no campo da juventude negra, tanto no campo do coletivo de clubes sociais negros, que eu tive recentemente participando, e tantos processos que tem feito na questão de gênero também, e dizer que, por conta de você, a gente, pela Feira Preta, nos últimos 3 anos, inspirado, né, no seu mandato e também de outros deputados e deputadas negras, a gente criou uma área de políticas públicas dentro da Feira Preta. E, nos últimos 3 anos, a gente tem trazido essa perspectiva da política pública no campo da economia. A economia é um lugar que a gente tem que cunhar, é um lugar que a gente tem que disputar. E Juninho está aqui, a gente está lá junto, tentando travar essa batalha para que a gente fale também, né, faça também justiça econômica. Então, muito obrigada por ser inspiração para todos nós. Parabéns, Adriana Barbosa. E agora nós vamos chamar ela, que desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região desde 2018, atuou no Ministério Público Federal por mais de 2 décadas. Ela que é mestra, doutora pela PUC, com pós-doutorado pela USP, coordenadora de obras jurídicas, destacou-se na defesa de direitos fundamentais e de grupos vulneráveis, no combate à discriminação, na atuação ao tráfico de pessoas, e que a sua trajetória tem como característica fundamental a transformação. Ela, que junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, esteve e participou ativamente no primeiro concurso da magistratura em que juízas e juízes negros puderam adentrar aquela casa. Eu estou falando da doutora Inês Virgínia Prado Soares, que neste ato é representada por sua filha, a senhora Gabriela Soares Campos. Isso, nós temos mulheres que transformam em todas as áreas, não é? As mulheres que recebem a medalha Teodosina Rosário Ribeiro são definitivamente incríveis. Oi, gente, é uma honra e uma felicidade estar aqui representando a minha mãe. Acho que as palavras da Tamise me tocam porque quando a gente conhece a pessoa na vida pessoal e a gente vê o comprometimento dela e vê esse reconhecimento para uma pessoa que, né, que é tudo para mim, é algo que me toca muito. Então, vocês vão me perdoar pela emoção, mas minha mãe mandou algumas palavras de agradecimento pelo prêmio. Eu vou ler elas aqui, espero que eu dê conta do recado. Então, expresso minha imensa honra e alegria ao receber este prêmio. A luta por justiça e pela proteção de direitos para minorias e grupos minorizados, como das mulheres, das pessoas negras e das pessoas transexuais, é cotidiana. Há camadas de dificuldade para nós mulheres. Ainda somos poucas mulheres a ocupar cargos e espaços de poder. Quando conseguimos, temos a possibilidade de abrir caminhos, nos posicionando contra injustiças, violências e práticas opressoras. Minha mãe é uma das mulheres com poder e ela procura expressar minha gratidão à LESP e à deputada Alessi Brandão pela iniciativa. Dedico esse prêmio a todas as operadoras do direito, especialmente a juízes e desembargadoras da Justiça Federal,
que mulheres incríveis como a advogada Cláudia Luna, a deputada Alessi Brandão e a deputada federal Érica Hilton continuem a nos inspirar. Como canta lindamente Gal Costa, é preciso estar atento e forte, mas não temos tempo de temer a morte. Obrigada a todos. Quanta emoção, não é, gente? Mas está só começando. Porque agora nós teremos a nossa terceira feminigiada. Ela que é mulher, mãe do Eric, atleta paralímpico e profissional da saúde. Ela que atua como enfermeira na Prefeitura de São Paulo, com histórico como bancária e representante sindical. E durante a pandemia da Covid-19 esteve na linha de frente com dedicação e empatia. Ela que é pessoa com deficiência, transforma a sua vivência em luta por inclusão, acessibilidade e justiça social. Venha Andréia Barcelos receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Estou um pouquinho alto aqui. Eu fui bancária, dirigente sindical, e trabalhei na linha de frente no combate à Covid-19. Trabalho no SUS. E sou mulher PCD. Eu tenho uma patologia com o nome de Charcot-Marie. Ela gera uma fraqueza muscular nos membros inferiores. E essa doença ela surgiu mais ou menos aos 30 anos de idade. Então, de repente, eu me vi com a mobilidade reduzida, né? E me deparei com uma sociedade extremamente que discrimina as pessoas, né? Em momento algum eu fui acolhida. Então, a minha única alternativa nessa sociedade, Alessi, é a gente lutar, é a gente se organizar, né, para alcançar direitos e diminuir a desigualdade social. Né? Hoje nós temos cerca de 20% da população, ela se autodeclara pessoa com deficiência, né? Tem os níveis leve, moderado e grave. Então, é uma população muito grande, né? E, por vezes, a gente não tem acesso ao transporte, à educação, a uma saúde específica, né? Nós temos a lei de cotas, Alessi, que é muito positiva, 5% das vagas elas são reservadas para as pessoas com deficiência, porém, pasmem vocês, essas vagas não são ocupadas, geralmente em torno de 2% só. Por que isso? Porque não tem pessoas capacitadas para ocupar essas vagas. E aí que entra a força da Alessi Brandão, aí que entram as políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais, que é o investimento em transporte. Essas pessoas que estão dentro de casa estão vivendo o isolamento social que nós vivemos na pandemia, né? Que a gente lamentou tanto. Então, eu falo tudo isso, Alessi, porque eu sei, desculpa, porque eu sei o trabalho que você desempenha para reduzir a desigualdade social. Então, você é extremamente necessária aqui na LESP, né? Para dar voz às mulheres, para dar voz às mulheres trabalhadoras. Eu venho de duas categorias de maioria mulheres, que é bancária e profissional da saúde, né? Sou filha do Eric, um garoto também que tem a patologia e é um atleta paralímpico. Então, é um prazer para mim estar com você e, né, estar com a Alessi defendendo aí a desigualdade social, em combate ao feminicídio, né? A igualdade racial, investe muito em cultura, né? Nosso país precisa disso. Então, eu só tenho que agradecer e é uma honra muito grande estar aqui nessa manhã hoje. Obrigada, tá? Parabéns, Andréia! E dando continuidade a esse time magnífico de mulheres inspiradoras, a nossa quarta feminigiada, olha como está a diversidade nesse prêmio, tá? Incrível. Ela é uma mulher negra, descendente de comunidade quilombola, que tem forte atuação na preservação da cultura e memória afro-brasileira.
Representou o Brasil em intercâmbio cultural em Angola, sendo reconhecida pelo fortalecimento dos laços com o continente africano. Artesã e agente cultural, dedica a sua vida à valorização da ancestralidade, da natureza e dos direitos das comunidades. Vamos homenagear agora a senhora Regina Aparecida Ferreira. Vocês me desculpem a emoção também. Receber essa medalha, para mim, nesse momento, ela me dá um ânimo novo e reforça o meu compromisso com a luta, né? No sábado passado, eu perdi uma sobrinha para o feminicídio. Então, esse meu fortalecimento, né, vem através dessas ações e me fortalece, porque enquanto houver mulheres sofrendo violência, enquanto o racismo barrar o futuro dos nossos jovens, né? E enquanto os nossos direitos fundamentais sofrer ameaças, a nossa voz não pode ser calada. E ela precisará ser ouvida. Em nome das comunidades quilombolas, em nome de todas as mulheres que estão lá dentro da comunidade, criando seus filhos para a liberdade e não baixando a cabeça para o preconceito, a gente agradece você, Alessi, pelo reconhecimento da nossa história, da nossa luta, pelo carinho, né, que você sempre nos dedicou. E eu só tenho uma coisa para te dizer, eu acho que você vai se lembrar dessa frase. Anguzo de Jambi Vavuro, tua pandula. Parabéns, senhora Regina Ferreira. E agora, dando continuidade às nossas constelares, às nossas maravilhosplendidades, nós vamos chamar ela, que é mãe, líder social e religiosa, presidenta do Instituto Ecoar, atua na promoção do desenvolvimento sustentável e da igualdade racial em Francisco Morato, no estado de São Paulo. Com trajetória marcada por diversos prêmios e reconhecimentos, ela se destaca na valorização das religiões de matriz africana e na defesa dos direitos humanos. Convido, nesse momento, para receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro, a senhora Ideilde Oliveira, mais conhecida como Iá Andréia Guiemonjá. Incrível, não é? Se nós fôssemos pensar que cada feminigiada representa um mês do ano, um período, ou um signo do zodíaco, nós estaríamos em junho, agora, não é isso? E, coincidentemente, junho está ligado ao signo de Gêmeos, que é associado à comunicação. E, misticamente, a nossa feminigiada, ela é uma mulher negra, jornalista, dessa área da comunicação. Desculpe, olha, gente, mas olha, essa cerimonialista fake está assim, aceleradíssima. Mãe Andréia, mil perdões, a palavra é sua. Até Fica já quebrei tranquila. o protocolo, adiantei o que eu ia dizer. Olha só, fique emoção, à vontade.
Muita emoção e muita responsabilidade também. Estamos todas muito emocionadas. Em primeiro lugar, aqui eu quero pedir a bênção de todas as minhas mais velhas, as que se antecederam antes de mim. Eu quero pedir a bênção aos meus ancestrais. Como a senhora disse, perdeu a sua sobrinha, eu perdi a minha mãe em julho do ano passado e meu pai em janeiro deste ano, por idade também e por estar doente. Mas receber uma homenagem como esta, com o nome desta mulher, que foi professora, advogada, primeira vereadora de sua cidade e primeira deputada aqui nessa Casa de Leis, eu tenho certeza que muito representa a todos nós que temos essa luta social por igualdade, né, por igualdade, por cultura, por sermos mulheres negras. Eu, mulher negra de matriz africana, né, eu costumo dizer preta, macumbeira e nordestina. Imagine quanto que nós sofremos de discriminação e o quanto nós levantamos todos os dias dizendo que nós temos que ser resistentes, resilientes e dar continuidade. E aí vem esses 3 ícones, né? Doutora Teodosina Ribeiro, a nossa jornalista que nós acordávamos todos os domingos esperando o Fantástico para ver qual era a próxima aventura de Glória Maria. Aí vem a nossa deputada Leci Brandão, que, antes de ser deputada, cantora, mulher resistente, resiliente, que, através da sua música, ela fazia as suas denúncias e tirávamos nós da cama logo pela manhã, as manhãs de sábado, para fazer as nossas faxinas, e eu costumo dizer que isso não é palavras minhas, né? É palavras de todas as mulheres negras e brancas que acordavam com as suas mães para deixar as suas casas limpas e cheirosas para a continuidade da semana. Deputada, eu quero lhe dizer que essa homenagem que a senhora nos oferece, ela não é só nossa, ela é da senhora, e ela é de todas as mulheres que estão aqui e as que não puderam estar também. Nós perdemos várias mulheres aqui neste mês por feminicídio. E nós, mulheres do Instituto Ecoar e homens do Instituto Ecoar, nós lutamos muito pela vida dessas mulheres todos os dias. Deus, os orixás, sabe o quanto eu e o meu esposo, que ali sentado está, por diversas vezes acordamos no meio da noite para socorrer uma mulher vítima de violência doméstica, ou uma filha, ou a vítima de violência no trabalho. E, quando elas chegam na delegacia, elas sofrem uma segunda violência, né, que é ficar esperando, não ser atendida como devia. E eu vou falar aqui em meu nome, em nome das instituições, em nome dos Ilês Axés, que nós temos por aí, das casas de Umbanda, que vamos continuar resistindo e vamos continuar lutando para que essa senhora continue sentada nessa cadeira, mais resiliente que nunca, e que ela continue nos representando, sendo a nossa voz, que ela continue com esse legado deixado a ela, que isso é missão, e essa missão não é só dela, é nossa também, de mantê-la ali. A minha gratidão à senhora, e gratidão a todas as mulheres homenageadas aqui. Eu me sinto muito representada por todas as senhoras. Gratidão a todas. Axé, que Iemonjá, Babami, Ogum, Ationã, dê muitos anos de vida com saúde. Felicidade a todos. Muito obrigada, mãe Andréia, pelas suas palavras. E agora,
Vamos voltar aqui, não é? Já que a pessoa que está aqui fazendo esse cerimonial resolveu antecipar, mas vamos voltar aqui à nossa sexta feminigiada, que a gente já deu um spoiler, não é, pessoal? Ela que é mulher negra, jornalista, escritora e pesquisadora, doutora em ciência da religião e pós-doutoranda em antropologia social, especialista em culturas afro-brasileiras, é autora premiada e referência no Carnaval paulistano, atuando na mídia, na academia e na preservação da ancestralidade das tradições. Nós estamos falando aqui da senhora Cláudia Regina Alexandre, mais conhecida como Claudinha Alexandre, que neste ato recebe a medalha Teodosina Rosário Ribeiro das mãos da deputada Alessi Brandão. Minha saudação a todos, todas e todes. A nossa querida deputada Alessi Brandão, nossa cidadã brasileira maravilhosa, a toda a mesa. Eu estou muito emocionada, quero pedir a bênção para quem é de bênção. Eu sou uma mulher de terreiro do samba, de terreiro sagrado dos candomblés e das umbandas, uma mulher de Oxum, e por isso que as lágrimas estão caindo o tempo inteiro. E eu fico sempre muito emocionada, porque esse Brandão faz parte da minha vida. E eu vi pessoas falando das pessoas que perderam, né? A Iá lembrou do pai, da mãe, e eu me lembrei que, nas festas de casa, meu pai e minha mãe iam para o centro do quintal para dançar. Mamãe vadiou, papai dançou, mamãe vadiou. E nós aplaudíamos e víamos o casal. Eu venho desse casal, meu pai o iniciado no candomblé, e que me deu essa perspectiva de mundo. E eu estou hoje triplamente preenchida porque essa é a medalha de Dona Teodosina, que pavimentou esse chão que a gente está aqui, mostrando a nossa possibilidade de transformar o mundo enquanto mulheres negras na política institucional, seguida por Alessi Brandão, brilhantemente, uma mulher múltipla, porque é da música, porque compõe, porque tem voz, porque a voz dela é uma voz pela justiça social de todos, pela igualdade social, porque é uma mulher do samba e porque hoje está nesse mandato, um mandato que a gente tem que fortalecer, não só como mulheres negras, mas pela possibilidade de outras meninas negras virem e ocupar esse espaço, que primeiramente foi pavimentado por Dona Teodosina. E, em terceiro, porque essa edição homenageia a Glória Maria. Eu, como uma mulher da comunicação, também fui inspirada pelo caminho que ela pavimentou. E que outras meninas negras sejam também inspiradas. Minha filha está aqui, é o nosso legado, o legado de axé, herdeira do nosso axé também. E eu só posso dizer que essa foi uma semana muito doída para nós, Alessi. E hoje está sendo muito difícil. Perdemos Fernanda. E eu queria que você permitisse que eu também lembrasse dela e oferecesse essa medalha a ela. Alessi, enquanto uma mulher da comunicação também, porque Alessi foi à televisão e valorizou essas comunidades de terreiro, que eu tanto trabalhei também para visibilizar pela comunicação, pelo rádio, pelo jornalismo. E, ao nosso lado, nós tivemos o apoio de Fernanda Santos, que foi ao Orum hoje. Mas eu peço que a Fernanda leve a certeza de que cumpriu a missão dela nesse lugar. Para nós, mulheres negras de terreiro, porque Fernanda também era de terreiro, e nós da comunicação negra. Obrigada, Alessi, por essa emoção. Que Oxum, com as águas doces, te ilumine e te dê muita saúde, agora e sempre, e que
você possa contar com a gente no próximo mandato. Axé. Axé. Obrigada. Parabéns, Cláudia Alexandre. E agora, dando continuidade ao nosso time dos sonhos de feminigiadas, que vão receber aqui a medalha Teodosina Rosário Ribeiro, nós vamos chamar a minha colega, que é advogada, consultora jurídica, doutora em direitos humanos, com atuação na gestão pública e na educação. Ela, que desenvolve projetos de impacto social nas áreas de direitos, inclusão e políticas públicas, sendo referência na defesa de populações em situação de vulnerabilidade. Nesse ato, convido para receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro a doutora Luciana Ribas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Luciana, eu sou uma mulher branca, cabelo encaracolado, curto, estou usando um casaco branco. Eu vou pedir licença que eu vou ler, porque eu estou muito emocionada, eu não estou acostumada a homenagens e a gente tem poucos minutos, né? Então eu achei melhor organizar aqui as minhas ideias. Receber a medalha Teodosina Ribeiro é, para mim, uma honra profunda. Teodosina Rosário Ribeiro foi uma mulher que ousou existir politicamente em um tempo que negava a tantas pessoas o direito de serem vistas. Por isso, ser homenageada com essa distinção que carrega seu nome vai muito além de um reconhecimento individual. É uma convocação para continuar lutando e contribuir para o seu legado. Quero agradecer imensamente ao mandato e à deputada Leci Brandão, essa referência ética, cultural e política no nosso país. Leci é alguém que, assim como Teodosina, insiste em colocar a dignidade no centro da vida pública. Receber essa medalha pelas suas mãos de uma mulher com a sua história é algo que eu vou guardar para sempre. Eu quero agradecer a minha família, que é meu porto seguro, minha mãe Lourdes, meu pai Geraldo, minha irmã Elizabeth, que são meu exemplo de ética e caráter, meu companheiro Luiz, que é meu equilíbrio diário em meio a tantas atividades diárias de trabalho e da militância. É com amor e a compreensão de vocês que eu encontro força e inspiração para seguir. Obrigada por entenderem as minhas ausências, as minhas inquietações e essa urgência que me move. Eu agradeço especialmente ao Tiago Silva, presidente da Comissão de Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua, da subseção Penha de França, que fez esse ato de generosidade, de sugerir meu nome. O Tiago foi meu aluno, hoje é meu professor diário, companheiro de trabalho e ativismo, de trocas diárias de encaminhamentos, estratégias jurídicas que para a gente fazer valer os direitos que são constantemente violados em nossa cidade. Mas eu não cheguei aqui sozinha. O trabalho de defesa da população em situação de rua é coletivo. E é construído no chão da cidade. É tecido todos os dias com afeto, persistência e também indignação, porque ninguém deveria naturalizar que vidas sigam invisibilizadas. Nesse sentido, agradeço ao Fórum da Cidade de São Paulo em defesa da população em situação de rua, essa coalizão que eu pertenço, que existe há décadas em São Paulo, que reúne pessoas, movimentos sociais, entidades na luta por políticas públicas dignas para a população em situação de rua. A gente só encontra forças para atuar na defesa dos direitos humanos quando o trabalho é coletivo. Sem uma articulação em rede, a gente não consegue avançar.
Eu dedico esse reconhecimento para todas as pessoas em situação de rua, com quem eu aprendi e aprendo diariamente. Cada história, cada luta, cada resistência me lembra porque eu escolhi esse caminho, em especial quando eu passei a realizar os atendimentos jurídicos lá no Chá do Padre, em 2011, quando as defensorias públicas passaram a atender a população em situação de rua lá. A rua ensina sobre coragem, mas também revela a falha estrutural, resultado desse sistema capitalista, neoliberal, que orienta nosso país. Esse país que é maravilhoso, mas vive imerso nas próprias contradições. Um país que esquece a própria história de exploração, de escravização, que insiste em negar direitos básicos, mantém privilégios para determinados grupos e ainda não teve a coragem de trabalhar por reparação histórica, por saneamento básico, pela reforma agrária e por moradia digna para todas as pessoas. A rua não é e nunca foi um fracasso individual. Ela é resultado da falência humanitária que vivemos como sociedade. Quando uma pessoa morre na rua, morre o nosso sentimento de humanidade e coletividade. Eu queria lembrar essa medalha em nome de Neide Vita, que morreu na rua com 19 facadas no ano de 2018. Neide Vita foi uma mulher que ajudou a constituir o Comitê Pop Rua aqui na cidade de São Paulo, e ela sempre... A ausência dela nos faz falta todos os dias, mas ela continua sendo lembrada. Receber essa medalha, ele recebeu em nome da Neide também. Muito obrigada a todas as pessoas aqui presentes. Parabéns, doutora Luciana Ribas. E agora, a nossa próxima feminegiada é da educação. Ela, que é pedagoga, especialista em educação inclusiva, atua desde 2007 na rede pública, com foco na educação especial, e desenvolve práticas que promovem inclusão, autonomia e valorização das diferenças, sendo referência no atendimento educacional especializado. Sua atuação é guiada pelo compromisso social e pela convicção que a educação inclusiva é transformadora para toda a sociedade. Receba a professora Clara Godinho a medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Bom dia para todos. Estar aqui hoje é um momento de muita alegria. Deus conhece todas as coisas. Eu sou cristã e eu acredito muito em Deus. Num primeiro momento, a minha história começou ano passado, quando eu fiz um projeto de homenagem para uma mulher. E Deus me falou que a mulher a ser homenageada seria a Alessi Brandão. Então, nós fizemos uma homenagem na escola. Conseguimos uma agenda aqui na LESP e nós a conhecemos. Eu já estava muito desacreditada de políticas públicas, para ser bem sincera, porque nós vivemos num país onde a discriminação ela não fala, ela grita. E quando a gente fala em pessoas com necessidades especiais, a dor é muito grande. Eu também sou mãe do Pedro, que é autista, e fazer um trabalho com pessoas especiais, eles exigem muito amor, exige muito comprometimento, exige muita dedicação, porque são pessoas que já passaram momentos muito difíceis, tanto de atendimento médico, atendimento para passar, às vezes, por uma condução, é um ônibus que você precisa e você não consegue, é uma medicação que você precisa e o governo não aprova, você, às vezes, não tem dinheiro para comprar, e tudo é muito difícil. Você tenta uma escola, não tem vaga, você fala que quer fazer uma matrícula numa escola particular, eles não te aceitam. Você fala que precisa do Estado, o Estado não tem o cuidador. Então, tudo é muito difícil, é muito doído. Então, quando essa mãe chega para mim na sala, ela já vem de uma luta muito grande. Só que é uma luta que eu também conheço, porque eu também faço parte dela. Então, eu sei como dói você querer levar o seu filho num evento e você não poder, porque a presença dele constrange, incomoda.
ele faz barulho, ele grita, ele chora. Então, isso dói, mas dói muito. Então, eu comecei a criar eventos na escola, festas para eles, passeios, e isso tem dado certo, tem desenvolvido assim, autonomia nas crianças. É um mundo novo, você visitar museu, espaços que antigamente não eram abertos para eles. Mas, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Nós vamos até lá, visitamos o museu, somos bem recebidos, estivemos aqui na LESP, junto com a Alessi. Então, eu voltei a acreditar, porque eu vi que é um telefone que é respondido, é um e-mail que você manda, e eles respondem. Então, é verdade, ela luta mesmo pela causa inclusiva. E isso moveu meu coração. Eu sou apaixonada, eu amo a Alessi, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela te escuta, é verdade, gente. A gente anda tão desacreditado na política brasileira, e quando você encontra alguém que realmente é aquilo que ela fala, é muito difícil, ela é transparente. E isso, hoje em dia, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu agradeço aos meus filhos, Giovanni, a Rebeca, ao Pedro, ao meu genro, que está aqui hoje junto com os meus filhos, minha netinha Noemi, meus avós, porque eu penso assim, a minha trajetória ela foi marcada por nomes. O seu Milton, porque meu avô ensinava a gente a brigar sempre pelo certo. Ele mandava a gente comprar um pão. Estava o troco errado, volta lá, está errado. Então, você vai acostumando a lutar. E, graças a ele, nós estamos aqui. Pela minha avó, que sempre dividiu tudo. Fazia um bolo, esse filho vai chegar mais tarde, esse aqui é dele. Então, você vai aprendendo. E isso foi construindo, gerando caráter. E como é bom. Minha mãe, guerreira, que voltou a estudar depois que casou, porque ela é daquele tempo que a mulher casou, pronto, ela vai ter filhos e vai ser mãe. Mas não, ela voltou a estudar, a trabalhar. Meu pai, que ensinou a ser ético, nunca faltar no serviço, honrar seus compromissos. Então, foi uma trajetória feita de nomes de pessoas especiais. Ao meu tio Tomé, meu pai tinha falecido, eu não tinha força para ir fazer vestibular. Meu tio falou, não, você vai conseguir. E eu fui uma das primeiras classificadas. Então, isso tudo tem nome, essa trajetória tem nome, essa medalha tem nome. Nome da minha família, nome de todas as mães que lutaram, nome de todas as pessoas que não foram reconhecidas. E eu luto, sim, estou aqui, vou continuar lutando, para que a deficiência ela seja vista como uma característica, porque ela não pode definir uma pessoa, e ela não vai definir no que depender de mim. Que todas as pessoas que tenham necessidades especiais possam ser vistas, ser amadas, elas têm lugar no mundo, elas têm desejos, e elas são capazes, sim. A deficiência ela não vai definir ninguém. Então, eu agradeço esse prêmio, agradeço a Alessi, me perdoe se eu esqueci de alguém. Amo todas as mães especiais, a medalha é nossa, a vitória é nossa, nós estamos aqui, vamos ocupar espaços. Muito obrigada. Parabéns, Clara Godinho. Vocês estão observando quão diversa é essa edição, a edição Glória Maria da medalha Teodosina Ribeiro. Nós tivemos aqui, nós temos mulheres que são do axé, mulheres que atuam, que vêm de comunidades quilombolas, mulheres defensoras de direitos humanos, mulheres que estão nos espaços de poder do campo da justiça, mulheres que estão na educação, enfim, mulheres que realmente, mulheres da comunicação, mulheres que transformam. E agora, continuando, nós vamos chamar a nossa próxima feminigiada, que é uma mulher negra, mãe, líder social e política, com trajetória de superação e atuação em diferentes áreas. Ela, que o nome dela é Revolução, não é? Ela que é presidente da União Brasileira de Mulheres em São Paulo e dirigente nacional do PCdoB, atua na defesa dos direitos das mulheres, na promoção da igualdade, no combate à violência. Eu estou falando de Claudinha Rodrigues. Receba, Claudinha, em nome de toda a sua trajetória, a medalha Teodosina Rosário Ribeiro.
Não, minha bandeira aqui, gente. Como é que eu falo sem a bandeira? Não consigo. Você não. Agora pode contar o tempo de verdade, né? Primeiro, agradecer a Alessi, a deputada Alessi Brandão, por trazer esse projeto para a Câmara de homenagear as mulheres, né, lutadoras. Agradecer a participação de todas as pessoas aqui do plenário. Dizer que a gente sempre fica nervoso, não tem jeito. Parece que é sempre a primeira vez na vida, né? Mas vamos lá. Quando saí de casa, eu disse assim, talvez eu não tenha nem roupa para me vestir direito para chegar na Assembleia Legislativa e receber a homenagem aqui. Aí, ao meio do caminho, eu disse, eu vou me vestir de diversas maneiras. Então, eu me vesti de Enerira Rezende, que tombou neste país, lutando pela democracia do nosso país. Eu me vesti de diversas companheiras que constituiu a União Brasileira de Mulheres e hoje não trilha mais entre nós, a não ser os seus conhecimentos e a sua luta que colocou à disposição da gente. Eu também me vesti, Lessi, de eu fiquei nervosa agora. De Teodosina Ribeiro. E me vesti, sobretudo, Lessi, de Lessi Brandão. A companheira Ana, que recebeu a homenagem aqui, ela fez uma referência também muito bonita, né? E que me levou à Rua Blumenau, no Jardim do Papai, em Guarulhos, quando a minha mãe dizia, vai buscar 1 quilo de carne ou a carcaça de frango na rua de baixo, e era justamente na hora que a Alessi estava cantando. Mas não tinha problema, porque nós podíamos sair da casa e andar a rua inteira, porque a rua inteira estava ouvindo o samba Pé de Passagem, e a gente continuava ouvindo o samba até ir ao açougue e voltar em casa. Eu queria aproveitar o momento de dizer que essa medalha, ela é uma medalha coletiva. Ela é uma medalha de todos que me formaram e que me trouxeram até aqui e que vão me levar mais longe ainda, porque o nosso povo precisa dessa energia coletiva nossa, precisa dessa inteligência coletiva a todo tempo. A todo tempo a gente precisa estar atento. E nós precisamos, o companheiro aqui do governo federal diz muito bem, Lula lançou um pacto contra o feminicídio. Nós precisamos fazer o Estado de São Paulo e os municípios de São Paulo aderir a esse pacto. Recentemente, companheiras e companheiros, assumiu o Conselho Nacional, uma vaga no Conselho Nacional de Direitos Humanos. E, na reunião agora em abril, nós vamos constituir um GT no Conselho, junto com os tribunais de justiça, para a gente rodar o país e colocar esse debate do feminicídio, que é uma escalada crescente. Mas só é possível a gente fazer esse enfrentamento se a gente assumir que é necessário, nesse pacto, cumprir com algumas missões. Entre elas, trabalhar com as crianças nas escolas. Entre elas, trabalhar a formação dos nossos companheiros, dos homens da nossa sociedade. Entre elas, fortalecer o empoderamento das mulheres, financeiramente, emocionalmente, na saúde, familiar e etc. Nós precisamos que as mulheres tenham condições de trabalho digno, né? Então, é importante que a gente diga que essa medalha é pertencimento desta luta, e recebo com muito orgulho, em nome da nossa coletividade, em nome da União Brasileira de Mulheres, da cidade de São Paulo, que fez e que faz grandes enfrentamentos, grandes lutas importantes para as mulheres da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Não podia também deixar de registrar o sempre tão importante deputado Jamil Murad, do Partido Comunista do Brasil, aqui presente, e nossos companheiros do partido, ao qual eu tenho a honra de dizer que milito há quase 39 anos nesse partido, que é o nosso partido, o partido que luta pelo povo brasileiro, que agora, dia 25, completa mais
um ciclo de vida e de luta. Então, um abraço para todas e todas as pessoas aqui presentes, em especial para minha querida Alessi. Maravilhosa, parabéns, parabéns, Claudinha. E agora, vamos... Gente, eu me dou conta de já está quase acabando. Tantas mulheres maravilhosas, tantas trajetórias, mas ainda temos duas, viu? E a nossa feminigiada de agora é uma mulher negra que passou por cursinho popular e políticas de ações afirmativas. Ela que é historiadora, doutora em educação e professora da Universidade Federal de São Carlos. É referência na educação das relações étnico-raciais. Primeira mulher negra a dirigir o Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade, atua na formação acadêmica e na promoção da educação antirracista. Convidamos para receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro, a professora Ana Cristina Juvenal. Bom dia a todas as pessoas. A todas as pessoas, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e de receber essa honraria. É uma alegria muito grande celebrar a vida de todas essas pessoas. Também muito obrigada por partilhar isso com vocês, estar aqui nesse dia. Agradeço a Alessi Brandão, doutora honoris causa pela UFSCar. É uma alegria que a gente pôde outorgar este título a ela. Nós estamos aqui falando sobre muitas trajetórias, muitas histórias, e muitas pessoas dizendo: eu sou a primeira pessoa a fazer isso, a primeira pessoa a fazer aquilo. Felizmente e infelizmente, nós ainda vivemos uma atmosfera em que mulheres negras e pessoas negras ainda são primeiras em muitos lugares. A Alessi é a primeira mulher negra a receber o título de honoris causa pela UFSCar, e é uma alegria poder estar lá, a partir do lugar que eu ocupo, como primeira diretora negra do Centro de Educação em Ciências Humanas, e ter participado do processo que colocou a propositura do título a ela. Então, cumprimento a ela, todas as pessoas da mesa, em especial a Larissa, companheira de luta e de caminhada em São Carlos, lugar onde eu fui me formar, fui me constituir como profissional, e onde eu acompanho o trabalho da Larissa, e é uma alegria ver o que ela está conseguindo construir lá, também como a primeira vereadora negra. E a gente espera, daqui a algum tempo, que nós não precisamos mais ouvir a primeira pessoa negra, a primeira mulher negra em vários desses espaços. E, com isso, eu gostaria de aproveitar o momento e lembrar o Ato Nacional em Defesa das Cotas, no próximo dia 31 de março, aqui em São Paulo. Um momento importante que nós reafirmaremos a luta e a presença das pessoas que vieram antes de nós, que construíram a política de ação afirmativa e que fizeram as cotas raciais ser a política mais revolucionária da história da educação superior brasileira. E eu posso dizer isso não apenas porque eu fui estudante e fui beneficiária das políticas de ação afirmativa, como várias pessoas aqui, mas porque nós sabemos o que nós ouvimos sobre nós antes de nós entrarmos na universidade. O que diziam que aconteceria com o ensino superior público brasileiro, o que aconteceria com as universidades, com a nossa chegada lá. Nós não só chegamos, como nós estamos lá e nós vamos continuar. A nossa luta é permanente, as políticas de ação afirmativa e as cotas raciais melhoraram a universidade. Hoje a universidade se parece mais com a sociedade brasileira, e hoje nós demonstramos que nós fazemos ciência, nós fazemos conhecimento, nós produzimos uma epistemologia própria, e esse legado, uma das pessoas mais proeminentes é a Alessi. Alessi, que foi nossa professora, quando as nossas histórias, quando os nossos conhecimentos não eram contados na sala de aula, quando nós não tínhamos a oportunidade de ouvir sobre nós, era o samba da Alessi, era o trabalho dela e de tantas outras pessoas que nós aprendíamos sobre nós mesmas. Então, agora, é o nosso trabalho de dar continuidade a quem veio antes de nós. Eu agradeço a todas as pessoas, peço também
e reconheço a bênção, também sou uma mulher de axé, e estar nesse lugar também, com essa composição, também é um desafio e também é uma responsabilidade muito grande. Então, agradeço quem veio antes de nós, peço a bênção a Ogum e Ansan, que guiam o meu caminho. Muito obrigada por tudo. E a nossa luta por justiça e por igualdade continua, e nós vamos seguir firmes e fortes na luta por justiça e por igualdade para todas as pessoas. Muito obrigada. Parabéns, professora Ana Juvenal. E agora chegamos à nossa penúltima, não é a última ainda, a nossa 11ª maravilha esplêndida mulher negra, que é a nossa 11ª feminegiada, ela que é contabilista, bacharel em Direito, produtora de eventos e atua há mais de 20 anos no Sambódromo de São Paulo, sendo referência em produção e segurança. Nós vamos chamar agora ela, que é envolvida em projetos sociais, destaca-se pela liderança, resistência, resiliência e compromisso com a comunidade. Venha, Rosi Silva, receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Boa tarde a todos. Eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não ia conseguir falar, né? É uma honra imensa estar aqui hoje, recebendo esta homenagem. A homenagem de medalha de Teodosina Ribeiro, que carrega muito significado e ensinamentos. Obrigada, querida Alessi, e obrigada a toda a sua assessoria. E eu queria agradecer ao Jorginho, que eu acho que ele não está aqui, pela indicação. Obrigada, Jorginho Saracura. Tem uma frase que eu uso como lema na minha vida. A vida é feita de escolhas. Faça valer a pena. E eu acho que está dando certo. Eu sou contabilista, sou bacharel, mas o que me trouxe até aqui hoje foi meu trabalho na frente da produção de segurança do Carnaval de São Paulo. São 21 anos à frente desse trabalho, que no começo não foi difícil, não foi fácil, porque eu trabalhava diretamente com muitos homens e ninguém aceitava uma mulher e negra ali na frente. Mas acho que deu certo, né? 21 anos. Agradeço a Deus, meus irmãos aqui presentes, Cristina e Carlos, pelo apoio incondicional, meus amigos que sempre acreditaram nos meus esforços, a minha amiga e comadre Fernanda, que está aqui presente, e eu estou muito feliz. Gratidão. Laroie. Parabéns, Rosi Silva. E agora, está acabando, gente. Nós chegamos à nossa última, mas não menos importante. Vamos fechar com chave de diamante e chamar ela, que é negra, mãe, advogada, empresária e referência na cultura hip-hop. É fundadora da Bugnipe e responsável pela gestão de grandes artistas. Atua na intersecção entre cultura, negócios e impacto social, sendo reconhecida nacional e internacionalmente por sua liderança e inovação. Vamos chamar Eliane Dias para receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro. A nossa 12ª feminegiada. Acho que está todo mundo falando assim, ufa. Vou ser breve. Eu quero agradecer imensamente, muito, 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 Alessi Brandão, por essa lembrança, por essa gentileza. Eu te amo e eu não preciso, né? Sempre que te vejo, falo que te amo muito, sou muito grata. Eu quero cumprimentar a todos aqui presente, agradecer o tempo de vocês, por vocês se dedicarem, para vocês saírem da sua rotina para estar aqui nos homenagear. Muito obrigada. Estou muito grata.
Eu fico assim, eu quero agradecer também a pessoa que indicou o meu nome. Eu não sei quem foi, mas eu estou muito grata. E também agradeço a equipe da Alessi Brandão, que aceitou o meu nome, né? Porque não basta indicar, tem que ser aceito, né? Tem que bater uma chancela ali. Essa medalha, para mim, ela é muito importante. Eu trabalhei aqui 10 anos nessa Casa de Leis, entrei aqui por essa porta aqui, trazida por Alessi Brandão, depois fui trabalhar em outros setores. Eu tenho um grande respeito e um grande carinho. Espero que a Alessi consiga, eu estou torcendo e vou trabalhar para isso, para a Alessi continuar nos representando, continuar com esse legado. É muito importante que a gente tenha uma mulher preta falando por nós, nos dedicando, nos homenageando, trabalhando por nós, porque juntas somos mais fortes. E nós, mulheres pretas, a gente sabe que a gente precisa se defender, porque, neste momento, raros são os homens que nos defendam, raros são as mulheres brancas que nos defendam. Então, as mulheres pretas têm que estar juntas, juntas somos mais fortes. Essa medalha, eu vou deixar aqui registrado que não é só minha, essa medalha é de todas as mulheres que eu amo. Entre elas está lá a minha filha, a Iomi Domênica, que me empurra para frente, uma mulher guerreira, linda, maravilhosa, está trabalhando fora de São Paulo. A minha mãe, Cida, que me deu a luz sozinha, né? Eu nasci sozinha, então eu costumo dizer que a coisa mais difícil que eu fiz na vida foi nascer, porque a minha mãe me deu a luz. Ela estava só ela lá, então, tipo, eu cheguei, nasci sozinha, né, de parto normal. De repente, alguém ouviu um barulho, foi lá e falou: preciso ajudar essa mulher negra aqui que pariu sozinha nesse quarto, sem energia elétrica. Não sei nem o horário que eu nasci, enfim. Eu quero deixar também essa medalha, eu ofereço também a minha Yalorixá, que partiu ano passado, e a coisa mais difícil da minha vida é viver esse luto, né? Então, eu estou num processo de luto ainda. A gente perdeu uma Yalorixá, fica fica um buraco na alma, né? Então, eu fiquei muitos meses sem chão. Ela faleceu em 17 de maio do ano passado, então a gente está num processo de luto ainda. E também eu ofereço essa medalha à minha tia Lourdes, que tirou a minha mãe da rua comigo, que a minha mãe morou comigo na rua até completar 1 ano e 8 meses. Todas mulheres negras que me trazem até aqui. Agradeço, Alessi Brandão, por você lembrar que eu faço um trabalho para guardar um legado também, né? Compactuo com você, meu bem, que às vezes a gente proteger uma pessoa importante, a gente não é lembrada. Entendeu? Então, Alessi Brandão tem essa sensibilidade de saber que a gente proteger uma pessoa importante, proteger um legado, também precisa ser lembrado. Então, eu quero finalizar dizendo que esse dia é muito especial para mim e que vamos seguir lutando, não só por nós, mulheres, mas por todos nós, negros, pelos seres humanos. E, Alessi, muito obrigado pela sua coragem, muito obrigado pela sua força, muito obrigado por estar aqui. Um beijo, axé. A benção, minha mãe. Parabéns, Eliane Dias. E, nesse ato, parabenizamos a todas as mulheres pelo reconhecimento, luta e trajetória até aqui. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todas as pessoas presentes para o coquetel que será servido no hall monumental ao término dessa cerimônia. E, nesse momento, fará uso da palavra a nossa nobre deputada Alessi Brandão para o seu pronunciamento final e o encerramento desta solenidade. Deus os abençoe, proteja e ilumine todas que estão aqui. Desculpem a voz embargada, desculpem a voz que não está muito nítida por algumas razões que vocês são sabedores. Vocês rezaram, tocaram tambores, colocaram folhas, foram ao mar, foram às cachoeiras, foram a todos os lugares da natureza para pedir forças para que hoje, nesse 20 de março, eu esteja aqui. Eu não sabia se eu ia poder ter condições
para estar presente nessa solenidade. Mas ouso dizer que essa edição da medalha Teodosina Ribeiro, ela trouxe uma soma de coisas, de histórias de vida, de gente que não tem nenhuma importância na comunicação nacional, são pessoas que não estão todos os dias na TV, nas revistas, nas redes sociais, não são pessoas badaladas, não são pessoas deslumbradas, são pessoas, mulheres pretas e brancas, que sempre tiveram na sua vida uma coisa chamada dignidade, sempre tiveram na sua vida uma noção do que é viver num país chamado Brasil, que, infelizmente, não tem respeito e não tem a liberdade, a verdadeira liberdade para todas as mulheres. O que acontece no nosso país, nos dias de hoje, ultimamente, são coisas que nos fazem ficar com muita vergonha, desencanto, vontade de lutar, mas é uma luta diferente, porque quando você luta com consciência, você luta respeitando, é uma coisa, e quando você ofende, você assassina, você prejudica, você tem atitudes de preconceito de toda ordem, porque hoje o Brasil é campeão de todo tipo de preconceito. É muito ruim. E quando eu estou aqui nessa mesa, cercada por pessoas muito importantes, não é? Mulheres e um homem também, o povo que conduz o quilombo da diversidade, porque eu posso estar deputada, mas não sou a dona, nem sou a maior cabeça daquela sala lá do terceiro andar. Eu só estou naquela sala desde 2012, né? 11, por causa dessas pessoas. Inclusive, quem acompanhou a nossa caminhada aqui nessa casa sabe que todo mundo que chegou lá, né, em março de 2011, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Não tem ninguém da minha família, não tem ninguém que é, sabe, ligado a mim por algum tipo de parentesco ou interesse, absolutamente. São seres humanos, mulheres e homens, que eu conheci durante a campanha política. Inclusive, eu tenho que abrir um parênteses aqui para fazer um profundo agradecimento a uma mulher que não está presente, uma mulher branca, de cabelos grisalhos. O nome dela é Ana Martins. E o outro é um homem que está presente aqui, que é Jamil Murad. Porque, cito o nome dos dois, foram as pessoas que uma pegou o braço esquerdo e outro direito e saíram comigo pelas ruas de São Paulo, me apresentando ao povo de São Paulo politicamente. Que o povo de São Paulo conhecia a gente por causa do samba, por causa do meu pandeiro, que hoje eu não toco mais, por causa do meu tantã, que eu também não toco mais, por causa do meu passinho de samba, que eu dava curtinho, mas que eu também não estou fazendo mais isso, porque a condição física não me permite. Então, eu nunca vou esquecer que eles me apresentaram ao povo de São Paulo como candidata. E aí, quando eu olho para a minha caminhada, olho para a minha história, eu fico pensando o que a responsabilidade, a lealdade e a dignidade que cada mulher e cada homem que pertence ao quilombo da diversidade, que é o nome do nosso gabinete, o que eles representam para mim.
não fossem eles, eu não sei se eu teria condições de ter feito mais uma edição da Medalha Teodosina Ribeiro. Não fossem eles, eu talvez não tivesse condições de ter a oportunidade de trazer outras mulheres pretas para essa Assembleia e também para outras câmaras de vereador. Tenho aqui uma representante, que é a Larissa, hoje, mas sei que todas as mulheres que entraram aqui depois da nossa chegada a essa casa, elas falam para mim o seguinte: pô, você foi a nossa referência, nós estamos aqui porque você também nos incentivou e tal, tudo bem. Então, eu fico vendo o tamanho dessa história. É uma história que pode não ser uma história de riqueza, mas é uma história de dignidade, de respeito e, principalmente, de crença na nossa religião e crença também na história da nossa ancestralidade. E eu peço aplauso para a nossa ancestralidade, que foi importante. Talvez, nessa casa que tem mais de 93 pessoas, eu seja a menos letrada, porque eu tenho certeza, tenho consciência de que todo mundo que está aqui tem diploma universitário, tem formação acadêmica, né? E quando eu me vejo nesse espaço, afinal de contas, eu sou filha da dona Alessídia Assunção Brandão, uma servente de escola pública, uma mulher que, junto comigo, varreu muitas salas de aula, lavou muitas salas de aula, varreu muito o quintal, lavou muitos banheiros. Ou seja, eu tenho muito carinho pelo povo, sabe, dos serviços gerais desta casa, porque eu cumprimento todos eles, faço questão, porque eles fazem parte da minha história. Eu sou filha de uma servente de escola, dona Alice de Assunção Brandão. E talvez, por essa caminhada da minha vida, eu tenha tanto carinho por quem leva a educação, que são professores, professores que são, inclusive, não são reconhecidos pelo poder público de São Paulo, que eu acho que professor tinha que ter uma outra condição, um outro olhar, né? Porque a educação é tudo. Quem tem educação, quem tem a oportunidade de estudar, né, é muito bom. Eu não tenho diploma universitário, eu tenho diploma do ginásio e tal, e muita coisa que eu aprendi, o pouco saber que eu tenho, eu agradeço a muitas pessoas que estão sentados aqui, nessa plateia desse plenário, eles que me ensinam. E eu não tenho vergonha de dizer para as pessoas, eu não sei como é que é isso, me ensina, me orienta. Isso eu falo, inclusive, para os estagiários que estão no nosso gabinete. E eu quero agradecer a cada cidadão, a cada cidadã que chegou comigo aqui, um lugar que, quando eu entrei, eu falei, eu estou na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu sou carioca de Madureira, mangueirense, sou do samba, sou preta, né? Sou da religião de matriz africana. Então, tudo que é do povo, tudo que é raiz, que é a cara do Brasil, é isso aí que eu pertenço. E é por isso que o nosso repertório musical tem tanta coisa falando de tantas histórias. A gente fala de mãe, de pai, fala de negro, de trabalhador, de nordestino, fala do Brasil todo, fala dos LGBTs, fala das mulheres, dos homens, daqueles que são... tiveram uma história que tiveram muitas necessidades na sua vida. Então, quando eu entro aqui nesse plenário, eu fico pensando, puxa vida, eu estou aqui, né? E quem me botou aqui foi o povo do estado de São Paulo, que não olhou, sabe, o meu currículo. Afinal de contas, cadê o diploma dela? Tem o diploma da vida. E esse diploma da vida foram vocês que me deram. Então, eu quero agradecer a cada pessoa, agradecer a cada palavra que foi dita ali naquele púlpito, cada história mais maravilhosa que outra, e tenho certeza que hoje eu saio daqui com mais ensinamentos, com muito ensinamento, que cada mulher que chegou ali naquele microfone
só falou coisas verdadeiras, coisas que engrandecem, sabe, a nossa interioridade. Então, é isso que me ensina, é isso que me faz ser a pessoa que sou. Eu não sou nada, absolutamente nada demais. Eu sou uma cidadã brasileira chamada Leci Brandão da Silva, filha de dona Leci de Assunção Brandão, que está nos braços de Deus há algum tempo. E quero agradecer a cada assessor, né, parlamentar que tenho, que se não fossem eles, eu não sei se a minha história seria a história que ela é hoje, em 2026. E muito mais obrigada a cada um que rezou, que orou, que tocou tambor, que ofereceu uma folha, que ofereceu uma água, seja ela do rio, da cachoeira, do mar. Valeu. Axé para todo mundo que está aqui. Muito axé para todo mundo que está aqui. Muito axé para todo mundo. Muito obrigada. E quero dizer, de forma geral, para todas as pessoas que trabalham no nosso gabinete, ali não é gabinete, ali é um quilombo. É o quilombo da diversidade. Quilombo da diversidade. É o gabinete dessa pessoinha aqui, chamada Leci Brandão. Muito obrigada. Obrigada, deputada Leci Brandão. Esgotado o objeto da presente sessão, agradeço a todos, todas e todos envolvidos na realização dessa solenidade, bem como a presença de todos vocês. Está encerrada essa sessão solene. E quero aproveitar para dizer que só não vai ter samba nem pagode, mas tem um salgadinho e tem um suquinho para tomar, porque também não pode ter, né? Não pode ter cerveja, não pode ter nada diferente disso aí. Estou falando disso para poder descontrair, que eu sou exatamente assim. Tá? Muito obrigado. E também quero agradecer às mulheres dessa casa, que são deputadas, trabalhadoras, assessores, principalmente, seja do civil, do militar, por tudo que tem dado para mim, que é carinho, respeito, e que me reconhecem enquanto parlamentar. Eles não me discriminam pelo fato de eu não ter a história que os 93 deputados e deputadas dessa casa têm. A minha história é um pouquinho diferente. Tá? A minha história é de uma cidadã brasileira que Deus, Ogum e Ansan deram condições para que eu estivesse aqui um dia. E parabéns para todas as religiões, que eu respeito toda e qualquer religião, mas eu quero sempre que respeitem a minha. Viva a Umbanda, viva o Candomblé, viva o Queto, Jeje, Angola. Bom, só isso. Muito obrigada, deputada Leci Brandão. E também quero registrar a presença do coordenador do SOS Racismo, senhor Jorginho Saracura, e já chamar as femininejadas que acabam de receber a medalha Teodosina Rosário Ribeiro para se aproximarem aqui e tirarem uma foto. Vamos nos reunir aqui. E lembrando que, na sequência, já saindo, deputada Leci Brandão já se despede porque tem uma agenda urgente lhe aguardando e não poderá permanecer conosco. Então, também agradeço a honra e a oportunidade de poder, pela 12ª edição, de estar com vocês aqui na condução desses trabalhos. Muito obrigada e parabéns às esplêndidas mulheres que receberam a outorga na edição Glória Maria da medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Parabéns!